Olá, tudo bem com os irmãos? Estamos aqui hoje para um dia especial. Hoje é o segundo domingo do mês e nós estamos comemorando o Dia dos Pais. Então eu quero desejar, antes de mais nada, um feliz Dia dos Pais a todos aqueles que o são e que eles possam entender e ficarem felizes com a responsabilidade que um dia Deus deu a cada um para que pudessem criar bem os seus filhos para a formação de uma boa família. Nós queremos nesse momento fazer uma oração de agradecimento pela vida de cada um de nós e especialmente para aqueles que são pais. Querido Deus, muito obrigado, ó Pai. O Senhor é o nosso Pai maior e neste dia nós queremos entregar ao Senhor as vidas desses pais, que eles possam compreender o papel que eles têm e serem bons cristãos também, assumindo esta tarefa tão importante para a vida de uma família e a mesma para a formação de uma sociedade equilibrada. Que o Senhor venha a atender às necessidades de cada um e dar a plena convicção a eles de, em primeiro lugar, de servir e também estar liderando as suas famílias para que as mesmas possam ser bem postadas na sociedade, bem equilibradas. Entregamos todos os pais de modo especial nas tuas mãos e que o Senhor derrame hoje de modo especial também, assim como já tem feito a cada dia, mas hoje de modo especial, o Senhor venha a cobri-los com a tua paz e com a tua sabedoria, Senhor Jesus, e que as famílias possam desfrutar deste dia com um grande agradecimento e felicidade em seus corações. Em nome de Jesus, oramos agradecidos mais uma vez por tudo. Amém. Muito bem, então nós queremos agora dar início ao estudo desta manhã de domingo especial, cujo título é o próprio nome, né? Pai. Pai é o líder do lar e não deve negligenciar isto, como nós dissemos agora há pouco para o Senhor em nossa oração. Não devem negligenciar isto. Quando os homens negligenciam o seu papel de pai, eles passam a falhar tremendamente no papel que têm para com Deus, para com a sua família e para com a sociedade, e até para com a igreja. Então, é um fato de que assim como o homem é o líder do lar, o cabeça dele, assim Jesus é o líder da igreja e o noivo da mesma. Nós temos uma descrição no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 15, uma oração que ilustra muito bem essa questão de ser pai. Então vamos lá. Portanto, orem assim. Jesus ensinou as pessoas que não sabiam orar com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que teu nome é santo. Então, a oração do Pai Nosso já começa dizendo que Deus, ele foi um ser importante para nos ensinar que somos separados para servir bem a Deus na sociedade. Devemos ser santos, como Ele é. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Então, nós temos que a vontade de Deus, ela é feita sobremodo em todas as instâncias. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Deus nos supre, como um pai deve suprir a sua família também. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos os que nos ofenderam. Ou seja, Deus tem tido paciência conosco, nos perdoando, se sacrificando, na verdade, por cada um de nós, e nós devemos agir da mesma forma para com a nossa família, para com o nosso próximo.
E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque se perdoarem as ofensas dos outros contra vocês, o Pai que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem os outros, o Pai também não perdoará as ofensas de vocês. Então aqui nós temos a oração do Pai Nosso, que devemos nos reportar ao Pai maior, assim como o Pai humano também é o maior ícone de sua família, evidentemente em igualdade com a sua esposa, mas com responsabilidade maior de cabeça dada por Deus a ele. Então, nós temos uma tríade na questão de pais. Nós temos Deus como sendo o Pai maior do universo, e Jesus se interrelacionava com o seu Pai o tempo todo, ele chamava pelo Pai o tempo todo para que o Pai cuidasse dele. Deus instituiu o governo como pai de uma nação, o governo é o pai de uma nação, responsável por suas ações no controle da mesma e para o bem-estar da mesma, e na unidade máter, na célula máter, Deus instituiu o homem como pai da família. Então nós temos uma tríade importante aí nesta questão. Tem um dito ou uma aplicação popular que diz o seguinte: de técnico de futebol, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Então, destacando dessas três facetas, vamos dizer assim, o lado médico, sabemos que ele receita remédios. Então, lá vai aqui uma aplicação sobre isto. Pai, além de outras coisas, de líder, de cabeça, de responsável por manter a família, por dar subsídios à família, né? Não sozinho, hoje em dia é muito difícil economicamente isso, mas ele continua sendo a alça forte, mesmo com a ajuda da esposa, muitas vezes no trabalho. Pai é um santo remédio. A apresentação de um pai como remédio vem em embalagem de diversos tamanhos e pesos. O uso pode ser adulto ou pediátrico. A composição de um pai como remédio é de: a cada 100 gramas de pai, possui em média 10 gramas de carinho, 10 gramas de compreensão, 10 gramas de sinceridade, 10 gramas de paciência, 10 gramas de mesada, 0,0003 ou 3 milionésimos de grama, muito pouco, de broncas, e 50 gramas de muito amor, mas com firmeza, com a firmeza que um pai deve ter para segurar as rédeas de sua família. Prazo de validade. Pai tem prazo de validade indeterminado. Indicações de um pai. Recomenda-se o uso de pai ou de um pai caso sejam verificados sintomas como mau humor, brigas com o namorado, decisões importantes, dúvidas cruéis, falta de dinheiro, carência afetiva, falta de um carro para ir passear com a namorada, baixo astral também. As contraindicações de um pai como remédio. Pai não deve ser administrado em caso de notas baixas. Aí o negócio aperta, não é? Precauções no uso de um remédio chamado pai. Este produto pode causar dependência. Cuidados na interrupção do tratamento, principalmente nas férias. O uso prolongado de pai às vezes parece prejudicial. Pode interromper bruscamente o tratamento, inclusive por motivos de viagens. Os primeiros dias de ausência do pai
parecem maravilhosos, mas crises agudas são frequentemente detectadas, então deve-se voltar logo ao uso dele. Posologia. Crianças e adolescentes, use e abuse do pai. Quanto mais usar, melhor. Adultos, não fiquem acanhados. Não é vergonha nenhuma usar o pai depois de crescidos, depois de adultos. Vocês serão sempre eternos filhos para eles. E lembre-se, pai é como pijama. Quanto mais velhinho, mais macio fica. Este medicamento deve ser mantido bem ao alcance de todos, inclusive das crianças. Siga corretamente o modo de usar, entretanto, eu diria, não desaparecendo os sintomas, procure a orientação de sua mãe. Sim, é isso que você precisa fazer, caso haja uma falha no uso do remédio chamado pai. Então nós vemos a importância deste homem para um lar. E eu, há muito tempo atrás, quando eu tinha um pai ainda, hoje infelizmente eu não tenho mais pai, por isso eu digo que todos vocês devem respeitar ao máximo os pais de vocês, entender os problemas deles, por mais machucados que vocês estejam por alguma falha que um pai possa cometer contra a sua família de um modo geral. Mas eu fiz, quando eu tinha um pai, me preocupei em homenageá-lo certa vez através de uma crônica que eu escrevi. Então eu gostaria de ler esta crônica para vocês, compartilhando um pouco do que eu senti e como foi a minha vida em relação ao meu pai, como uma homenagem também a vocês, pais que ainda são vivos. O meu, eu não tenho mais, mas tenho lembranças de um bom relacionamento com ele, embora os problemas da vida sempre existam entre as pessoas, mas a gente supera tudo com amor. Então eu tenho muito orgulho do meu pai e de tudo que ele foi para mim no passado. Então vamos lá para a crônica. Pai, lembra o dia em que eu nasci? O Senhor estava todo orgulhoso, parecia ser o dono do mundo, de tanta alegria que sobressaía-lhe aos olhos. Todas as pessoas que encontrava diziam estas palavras: é uma gracinha de criança. Dentre todas, a mais bonita, os pais são corujas. E todo feliz, lá se ia ele. Pois é, pai, quantas vezes teve que ajudar a trocar as minhas fraldinhas molhadas, mas não se importava nem um pouco, pois era um pedaço seu que estava ali necessitando de ajuda e com todo carinho o Senhor o fazia. À noite, quantas e quantas vezes passou em claro por minha causa, preocupado por eu não conseguir dormir, chorando continuamente. O tempo foi passando. Fui crescendo e já entendia muitas coisas. Havia aprendido até a falar, se bem que não com muita fluência, coisa que provocava muitos risos de sua parte. Quando já possuía uma certa idade, eu me lembro quando uma noite de Natal colocaste sobre a árvore que juntos tínhamos enfeitado, junto com a mamãe, o presente que eu mais gostava. Como isso me fez feliz, papai. Era o presente que o meu querido Papai Noel trouxera para mim. Entrei na escola, pois já era tempo e muitas vezes foi o Senhor quem me ajudou a entender as matérias que eu tinha para estudar e no final do mês, com toda a razão, me cobrava as notas do boletim. Quando não eram boas, apesar de toda a sua bondade, sabia me repreender, porém eu não gostava muito. Mas era necessário, e bem sabias disso. Nas minhas traquinagens, às vezes era pego de surpresa e pronto, lá vinham as tais chineladas. Ai, como doíam!
Logo depois de um dia cansativo, após o banho, que aliás, muito deles tomava quase que obrigado, eu caía de qualquer jeito na cama e lá vinha o Senhor me arrumar direitinho, cobria-me bem para eu não ter que passar frio à noite. Devo confessar que, mesmo cansado e sonolento, sentia este seu gesto, mas não despertava, pois bem sabia que estavas orgulhoso do ato que estavas praticando e não queria estragar o seu prazer, acordando com os toques suaves de carinho que me dispensava naqueles breves momentos. Me lembro quando você me levava ao médico, ao dentista, regularmente, pois se preocupava também com a minha saúde. Queria me ver crescendo sempre sadio e contente. Quando íamos passear, sempre me comprava saquinhos de pipoca, chocolates, balas e juntos nos divertíamos a valer. Parecia que o Senhor se transformava em criança também, e tudo isso só para me agradar. Enfim, chegou o dia da minha primeira formatura. Ganhei uma linda roupa, pois queria ver-me o mais impecável possível. Era a primeira vez que eu me sentia gente grande também. Eu, com todo orgulho, fui receber o meu diploma sob os aplausos da plateia, da qual eras um emérito participante, glorioso, além dos sorrisos de vitória. Anos e mais anos já se passaram desde então. Atualmente já sou uma pessoa adulta. Pai, agora já o vejo de cabelos tão branquinhos, brancos como a neve e a pureza que o cerca. Tu és o maior Pai do mundo e, sobretudo, quero agradecer várias coisas, dentre elas os elogios, as palmadas, as críticas também. Agora vejo mais claramente e reconheço como foram boas todas estas coisas acontecerem, pois graças a elas, hoje sou uma pessoa digna de pertencer à sociedade e quero dizer-te mais. Quando tiver filhos, não os tive pela vontade de Deus. Quero ser para eles como foste para mim, mas digo que você que os tem deve ser para eles ou ter para com eles esta essência. Não posso deixar de te agradecer outra coisa muito importante. O agradecimento é por ter me ensinado a amar a Deus, por ter me ensinado desde criança a ter fé e no amor de Deus sobre todas as coisas, ter uma coluna firmada neste caminho que nos leva à eternidade. Por isso hoje não quero dar-lhe somente presentes, mas uma coisa ainda maior, meu Pai. Quero te dar o meu carinho, o meu afeto e o meu amor. Não só neste dia festivo em que se comemora o Dia dos Pais, pois seria pouco demais por tudo que recebi de ti, mas sempre que estiver ao seu lado, ou quando eu podia estar ao lado do meu pai e lutar para cuidar dele também, como eu o fiz. Permita-me, antes de encerrar estas palavras, dizer-te um último agradecimento. Obrigado por tudo, papai. Então, assim eu termino o estudo. Não é um estudo, é uma homenagem hoje, na verdade. Estudo intermediário, vamos dizer assim. Mas eu gostaria de aconselhar a vocês que têm os seus pais a valorizarem a figura dos pais quando ficam velhos, como um todo. Agora eu incluo a mãe também, os pais, né? É válido para os dois. A figura deles vai ficando muito embaçada, enegrecida com o passar do tempo para muitas pessoas, e os pais passam a ser fardos e não prazer em cuidar deles. Mas um fardo tremendo atinge as pessoas. Eu tive a oportunidade de ver muitos velhinhos em asilos que visitávamos com o grupo de jovens da Escola Bíblica Dominical. Nós tínhamos um projeto de visitação a asilos,
E quantos velhinhos estavam jogados como que num depósito de pessoas e os filhos nem iam visitar. Até um agravante, muitos ligavam para perguntar se o pai já tinha morrido. E quando recebiam a notícia, não, ele está bem, ele está aqui, a pessoa dizia, não morreu ainda? Então as pessoas não devem se esquecer de que aquilo que se planta se colhe. É uma lei divina descrita no livro de Gálatas. Então nós devemos cuidar muito bem daquilo que Deus nos deu, independentemente de como o pai foi, ou a mãe, os pais de uma forma geral, nós devemos cuidar deles com amor, porque eles são os nossos genitores, foram eles que nos colocaram no mundo, e o prazer de Deus, independentemente de qualquer coisa, é que cuidemos deles sempre. Na palavra de Deus não está escrito que nós devemos cuidar das pessoas somente que nos fazem bem, mas amarmos inclusive os nossos inimigos. Então, da mesma forma, podemos aplicar isto ao cuidado com os pais. Então, a você que tem o seu pai, hoje é dia dele, de modo especial, cuide bem dele, valorize o seu pai enquanto você o tem. Procure dar flores, inclusive. Os homens, muitos deles gostam de flores. Eu sou homem e aprecio muito as flores. Elas são lindas e expressam a beleza de Deus no seu perfume e nas suas cores. Então, procure amar o seu pai e tenham um bom domingo, um almoço especial em família, comemorando a existência dele. Então, papais, independentemente da sua idade, o meu desejo especial para vocês como professor de Escola Bíblica Dominical, inclusive aqueles que eu os tenho como alunos, feliz Dia dos Pais e que Deus vos abençoe abundantemente. Este é o meu desejo. Tenham uma excelente semana na presença do Senhor.